Boa noite, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos começando mais uma semana continuando o tema Ao que Vencer. Entre hoje e amanhã estaremos trabalhando a carta à igreja de Esmina. Hoje o versículo 8 e o 9 e amanhã o 10 e o 11. Então vamos ao texto em Apocalipse capítulo 2, versículo 8 e 9. Ao anjo da igreja em Esmina escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Vamos conhecer um pouco mais sobre a cidade de Esmina. Esmina era uma cidade de rara beleza e ficava próximo a Éfeso, questão de 50 quilômetros ao norte. Era uma cidade próspera e seu nome significa mirra ou cheiro suave. Havia em Esmina uma perseguição terrível, porque lá era o centro de adoração a Zeus e outros deuses. Também havia um povo judeu lá que, aliado a Roma, perseguiam os cristãos. Os crentes se achavam aprovados com a perseguição, quando Jesus os exorta a serem fiéis e não temerem pela aprovação que ainda iria piorar, pois devido ao culto ao imperador que havia naquela cidade, quem não era adepto geralmente era condenado à morte. Hoje é a terceira cidade da Turquia e se traduz na única cidade que prosperou e que se mantém próspera até hoje. O versículo 8, irmão, nos diz assim: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Jesus se apresenta a Esmina mostrando a sua plenitude, que ele era completo, que ele era o alfa e o ômega, que ele esteve morto, mas tornou a viver. Mostrando a eles que se eles eram perseguidos, Jesus também foi perseguido, e trazendo a eles, uma igreja perseguida, com isso, um consolo, porque Jesus foi perseguido e venceu, foi morto, mas reviveu, e essa é a esperança de nós que aceitamos a Jesus como Salvador, do dia que iremos ouvir o soar da trombeta e junto com ele reinaremos pela eternidade. Então Jesus mostrava: olha, eu conheço a perseguição, eu sei o que é ser perseguido, eu sei o que é morrer pela causa, mas hoje eu estou vivo e todo o poder é me dado no céu e na terra. No versículo 9 ele diz: eu conheço a sua tribulação. Jesus é ativo no meio da sua igreja, ele sabia de toda a luta e de toda a tribulação que Esmina passava. Conheço a tua pobreza. Jesus sabia que devido à perseguição, portas de empregos eram fechadas, bens eram tomados, e tudo pela perseguição ao nome de Jesus, por eles serem fiéis ao nome de Jesus. Mas a pobreza aqui significa ser desprovido de recursos ou não possuir nada. E existem dois tipos de pobreza: a pobreza material, que é a do dinheiro, que é a dos bens, e ela é uma pobreza, irmãos, efêmera, ela passa rápido, assim como a riqueza também. Tudo nesta terra é passageiro. E existe a pobreza espiritual, que é ligado à alma e não ao corpo, e essa é eterna, pois ela não é feita de coisas perecíveis. A palavra do Senhor ainda nos diz no versículo 9, Jesus fala: vocês são ricos. Ele fala: eu conheço a tua pobreza, mas você é rica, porque não há riqueza sem a bênção do Senhor. A riqueza material, irmãos, além dela ser passageira, ela muitas vezes gera preocupação. Hoje nós estamos vendo, por causa dessa pandemia, muitos empresários preocupados em manter o seu ganho, em manter as suas empresas, sem saber como vão pagar. Então, olha a preocupação que gera.
Nós, né, da classe trabalhadora, o nosso medo é de perder o nosso serviço. Mas para quem tem grandes redes, quem tem ações na bolsa, a preocupação é muito maior, chega ao ponto do desespero. Se você não sabe, aqui apenas uma informação, o Setembro Amarelo foi criado para combater o suicídio. E a maior taxa de suicídio que teve foi na última crise financeira. Homens que perderam tudo e não sabiam como viver, como iam fazer, ou até pelo fracasso começaram a tirar das suas vidas. E é um caso como o do Rio de Janeiro, o homem jogou os 2 filhos do apartamento e depois se jogou. E o governo, preocupado com isso, criou o Setembro Amarelo. Então a riqueza passageira dessa vida, ela traz, irmãos, algum conforto? Traz. Traz luxo? Traz. Mas se não é uma pessoa alicerçada em Deus, ela pode trazer mais desgraças do que bênção. Já a riqueza que provém de Deus é diferente. Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece e ela não traz desgosto. As pessoas acham que riqueza é dinheiro, mas dinheiro é só um dos aspectos da riqueza. Quer mais riqueza do que ter saúde, irmãos? Quantas vezes você conheceu uma pessoa que tinha muitos bens e quando a enfermidade veio, não adiantou de nada? Se você tem saúde, irmãos, você tem uma das maiores riquezas terrenas. Você pode ir, você pode comer o que você tem vontade, você pode fazer o que você tem vontade. Olha como Deus nos abençoa por nós termos saúde. Outra riqueza aqui desse mundo é ter filhos, é possuir uma família estável e feliz. São riquezas tão importantes que o dinheiro não pode comprar, nem substituir. Depois dá uma olhadinha no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 16 e 21. Ismina era rica da graça de Deus, rica das bênçãos de Deus e cheia do poder de Deus. Era uma igreja que tinha Jesus como Senhor. Por esse motivo, ela era rica, porque Jesus estava no centro dela. Mas o versículo 9 também nos diz assim: a blasfêmia dos que a si mesmos declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Blasfêmia é algo mentiroso que se diz de alguém, com a intenção de prejudicar a sua reputação, fazendo afirmações mentirosas, conscientes ou não, resulta num grande prejuízo para a pessoa que é alvo da blasfêmia. Calúnia é uma difamação que certamente leva à perseguição dos crentes, colocando em situação aflitiva. Nas semanas de Daniel, irmãos, nas 2 últimas semanas de Daniel, para quem é judeu, para o Israel de Deus que hoje nós somos, existe, portanto, 2 Israel. Uma que forma a nação do Oriente Médio, esse é o Israel literal, o Israel natural, que são os judeus, e outro espalhado por todo o mundo, abençoado em Abraão, em que Deus estendeu as bênçãos a toda a terra. Este é o Israel espiritual. Portanto, aqueles judeus eram de nascimento, mas verdadeiras sinagogas de Satanás. Sinagogas de Satanás. É servir de habitação ou morada para espíritos maus. Como o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus habita no coração dos crentes, você pode ver no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, os crentes fiéis são o templo do Espírito Santo, são a sinagoga do Espírito, também em 1 Coríntios 3, versículo 16. Desta mesma forma, aqueles judeus eram um instrumento de Satanás e verdadeiros inimigos dos crentes fiéis. Perseguiam os crentes sob influência de demônios e por isso queimaram Policarpo em praça pública por volta do ano 150 a 160 depois de Cristo.
porque ele rejeitou a prostituição da fé. A perseguição em Esmina era dentro da própria igreja, além de externamente também. Judeus infiltrados, irmãos, perseguiam a igreja do Senhor. Você pode ver que na carta que estudamos a Éfeso, o Senhor Jesus fez elogios a Éfeso, mas também fez ressalvas, fez correções. Na igreja de Esmina, nós não vamos ver nenhuma correção da parte de Deus, pois era uma igreja fiel. Ela era pobre materialmente, mas rica da presença de Deus. E isso é tudo que a igreja precisa. Mesmo sofrendo perseguições fora, mesmo sofrendo perseguições dentro, ela se mantinha fiel e era rica por ter a presença de Jesus. Aqui, irmãos, no final falou sobre os judeus que queimaram Policarpo em praça pública. Talvez você não conheça quem foi Policarpo, então eu vou deixar aqui para você, depois você pode estudar mais também. Tá? Policarpo foi ordenado bispo de Esmina pelo próprio João Evangelista, de caráter reto, de alto saber, amor à igreja e fiel à ortodoxia da fé. Era respeitado por todos no Oriente. Nascido em uma família cristã, na Ásia Menor, atual Turquia, Policarpo dizia ser discípulo do apóstolo João. Em sua juventude, costumava sentar aos pés do apóstolo do amor. O martírio de Policarpo é descrito 1 ano depois de sua morte. Esse é o registro mais antigo martiriológico cristão existente. Diz a história que o procônsul romano Antônio Pio e as autoridades civis tentaram persuadi-lo a abandonar a fé em sua avançada idade, a fim de alcançar a sua liberdade. Ele foi preso, já idoso, e eles vieram com uma proposta: olha, nega Jesus e nós te libertamos. E olha a resposta que Policarpo deu: eu tenho servido a Cristo por 86 anos e Ele nunca me fez nada de mal. Como posso blasfemar contra o meu Rei que me salvou? Eu sou um crente. Essa foi a resposta dele. No ano 155 em Esmina, Policarpo é colocado numa fogueira. Milagrosamente as chamas não o queimam. Seus inimigos então apunhalaram até a morte e depois queimaram o seu corpo numa estaca. Depois de tudo terminado, seus discípulos tomaram o restante dos seus ossos e colocaram em uma sepultura apropriada. Segundo a história, os judeus, tão ávidos pela morte de Policarpo quanto os pagãos, por causa da sua defesa contra as heresias. Você pode estar vendo depois Romanos 8, versículo 38 e 39. Nesses dois primeiros versículos, fica-nos a lição. Quantas vezes negamos a Jesus para ter nossos prazeres pessoais? Quantas vezes negamos a Jesus para ter vantagens, muitas vezes desonestas? Quantas vezes negamos a Jesus para não passar por cima do nosso orgulho? Assim como o Policarpo disse, eu te pergunto: Jesus já te fez alguma coisa de mal? Ele já trouxe algum mal para a sua vida? Que nós possamos responder, irmãos, como Policarpo: como negarei eu ao Rei que me salvou? Eu sou um crente. Que o Senhor Jesus te abençoe. Amanhã terminaremos a carta de Esmina no versículo 10 e 11. Medite nessas referências, medite nessa história, medite nesta carta. Que o Senhor Jesus traga ao nosso coração esta mesma fé, sabendo que antes de nós sermos perseguidos, Jesus também foi. Que Deus te abençoe, podendo, compartilhe, leve esta palavra a mais pessoas.
Que o Senhor Jesus nos guarde nessa semana que se inicia e amanhã retornaremos. Obrigado por estar conosco até aqui. Deus abençoe. Amém.